Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena de hoje, com um programa especial, um tema maravilhoso, dentro da série Decisões. Essa série está muito boa, não é? Está gostando? Eu espero que sim e que Deus abençoe você e sua casa e a sua família. Bom, você sabe que a vida é feita de decisões e a cada dia nós tomamos decisões, às vezes até conscientes, outras até mesmo inconscientemente. Mas o fato é que a gente decide, né? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Viajo ou não viajo? Vou de avião ou vou de carro? É ou não é? Compro ou não compro? Conto isso para a pessoa ou não conto? A vida é assim, ela é feita de decisões. Por isso essa série especial se chama Decisões. E atenção, há uma decisão importante que todos nós temos que tomar. E essa decisão importante vai determinar o seu futuro e a sua eternidade. Dependendo dessa decisão, você pode ter a eternidade com Deus ou você pode perder a vida eterna. Então fique atento porque hoje você vai saber que decisão é essa. E outra coisa, você já percebeu nos programas anteriores que Deus também tomou decisões, Jesus também, enfim, todos nós precisamos tomar constantes e permanentes decisões. O detalhe é o seguinte: e o batismo é uma questão de decisão ou não? Hoje você vai saber sobre a decisão do batismo, do ponto de vista de Jesus e também do nosso ponto de vista. O batismo de Cristo e o nosso batismo. O que significa isso? É necessário mesmo ser batizado? Prepare o seu coração. Hoje é dia de decisão do batismo. Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia em mãos para dar início ao tema de hoje. Mas antes, eu quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanha o nosso programa em todo o Brasil e também fora do Brasil. Obrigado de todo o nosso coração. O nosso programa também está na Rádio Novo Tempo. Então eu mando um abraço para você, ouvinte da nossa querida Rádio Novo Tempo. Além de ser um programa de internet e também de televisão. Bem, o nosso programa está nas redes sociais. Você pode nos localizar e nos seguir nas redes sociais, nas principais. É só você colocar a Arena do Futuro, Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. No YouTube, de forma bem especial, eu queria que você seguisse o Arena no YouTube e que você divulgasse também. Vai lá, abre a página do Arena no YouTube, Arena do Futuro, e aí você então clica lá para se inscrever, ativa também o sininho das notificações e você vai acompanhar todo o processo e as transmissões que fazemos e que faremos pelo Facebook do Arena, pelo YouTube do Arena. Falando em Facebook, nós também fazemos transmissões de sermões. Eu faço pregações da minha casa, faço pregações aqui da Novo Tempo, também pelo YouTube, pelo Facebook do Arena. Enfim, nós usamos as redes sociais de maneira geral. Mas o YouTube e o Facebook são as duas redes que a gente usa para transmissões ao vivo, ok? Outra coisa importante que eu queria dizer para você é que existe um outro canal no YouTube com o meu nome, onde eu coloquei ali todos os temas dos DVDs que eu já gravei até hoje. Então você entra lá, youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves, e você vai encontrar o DVD Apocalipse, a Resposta, O Grande Conflito, A Última Esperança, a Verdade. Vai encontrar também ali o Grande Conflito e você vai conhecer muitas coisas profundas da Palavra de Deus. Vai lá, se inscreva e participe desse movimento de estudo bíblico e de evangelização. Certo? Ok, já estamos prontos para dar sequência a esse tema. Já vou me colocar de pé para a gente abrir a Bíblia e entrar profundamente no tema de hoje. A decisão do batismo é o nosso tema de hoje e eu gostaria de chamar a sua atenção para a importância desse tema e apresentar a você como exemplo a história de Cristo Jesus. Antes da gente abrir a Bíblia para falar de Jesus e da decisão do batismo, é importante você lembrar que a palavra batismo vem da língua grega. E do grego, que é baptizó, significa basicamente imersão, imergir, afundar, sepultar. Porém, a cerimônia batismal, o ato batismal, tem três significados.
Significa morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida. Você percebeu que esses três significados nos reportam até a experiência de Cristo? Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Claro que no caso de Jesus foi a morte literal, o sepultamento literal e a ressurreição literal. No caso do batismo, é a morte para o pecado, é o sepultamento dos pecados e a ressurreição para uma vida nova com Cristo Jesus. Esses significados que eu acabei de mencionar a você está aqui em Romanos capítulo 6, versos de 1 a 5, mostrando claramente essas três palavrinhas: morte, sepultamento e ressurreição. Ok? Agora tem um detalhe, uma pergunta. A pessoa precisa ser batizada para ser salva? Ou ela pode ser salva sem ser batizada? Bom, depende. Em regra geral, o batismo é, sim, fundamental para a salvação. O batismo está relacionado ao preparo para a salvação. Está bem? Eu vou ler para você um texto sobre esse assunto. Vamos para o livro de Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16. Olha só, estou abrindo aqui a minha Bíblia. Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Está exatamente aqui. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então você viu que o batismo ele está totalmente ligado à salvação. Por isso está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Entendeu? Então é importante crer e ser batizado. Só crer não é suficiente e só ser batizado também não é suficiente. Tem que ter as duas coisas, crer e ser batizado. Amém? Agora, existem casos, situações, exceções a essa regra. Por exemplo, quando Jesus estava morrendo na cruz, lembra que tinha dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus? Pois é, um ladrão chamado Dimas se arrependeu, se converteu e aceitou Jesus. E Jesus garantiu a ele a salvação, dizendo: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem recebeu de Jesus a garantia da salvação. No entanto, ele morreu aí em seguida. Portanto, ele não foi batizado, não frequentou a igreja, não praticou o cristianismo, porque ele não teve tempo. Então, casos assim, extremos, a pessoa pode ser salva sem ser batizada. Por exemplo, alguém que aceitou Jesus, aceitou a verdade, só que ficou doente, foi para o hospital e não voltou mais. Ou até mesmo alguém que já está no hospital e vai lá um pastor, vai lá um missionário, um evangelista, uma pessoa e prega para ela que está no hospital, essa pessoa se arrepende, aceita e decide abrir o coração para Jesus. Mas ela está no hospital e não sai nunca mais e ali mesmo falece. Então, casos assim, a pessoa poderá ser salva sem passar pela experiência do batismo nas águas. Ali a graça de Deus é suficiente para ela. Mas todo aquele que tem tempo, oportunidade de batizar e não aceita, esse não será salvo. Porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Tá claro? Acho que não tem nenhuma dúvida quanto a isso, certo? Amém. Bom, então nesse caso, vem a pergunta: por que Jesus foi batizado? Se Jesus não precisava morrer para o pecado, se Jesus não precisava sepultar a velha vida e também não precisava ressuscitar para uma nova vida. Jesus nunca pecou, Jesus nunca cometeu nenhum erro, óbvio que Jesus não precisava ser batizado, muito menos precisava começar uma vida nova. Bom, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vamos para Mateus, no capítulo 3, e vamos ver a partir do verso 13. Mateus 3, verso 13, fala assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Verso 15, mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Vamos parar no verso 15 e já já eu leio o verso 16 e também o verso 17. Você entendeu nessa leitura que Jesus foi até João Batista no deserto, no Rio Jordão, para pedir a João que o batizasse. João tomou um susto, porque João jamais poderia imaginar que Jesus viesse até ele pedir o batismo. Mas foi isso que aconteceu. João Batista estava no deserto pregando, fazendo evangelismo, bem às margens do Rio Jordão.
E João Batista fazia basicamente 3 coisas. Ele pregava, apelava e batizava. Pregava, apelava e batizava. E assim ele ia fazendo. O batismo que ele fazia era o batismo para o arrependimento, para a pessoa se arrepender e começar uma vida nova. Aí, no meio daquelas pessoas, de repente aparece outra pessoa, que era Jesus, e Jesus se aproxima de João. Quando João vê Jesus, João fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, João estava associando aquele ser, que é Jesus, com as profecias do Velho Testamento e com as profecias e mensagens do santuário. Então, João Batista, ele reconheceu Jesus como o Cordeiro, aquele princípio do santuário lá atrás. E aí, então, quando Jesus se apresenta, Jesus fala: João, eu também quero ser batizado. E aí João se assusta e diz: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E aí Jesus fala uma coisa muito interessante. No verso 15, Jesus fala assim: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Para Jesus, o batismo significava o quê? Por que Jesus foi pedir o batismo? Primeiro, não era para perdão dos seus pecados, porque ele não tinha pecado. Não era para começar uma nova vida, porque ele não precisava. Então, para que ele foi batizado? Basicamente por 2 motivos. O primeiro, para nos dar o exemplo. E assim como ele foi batizado, nós também devemos ser batizados. Ok, mas há um segundo motivo. O batismo para Jesus era também o marco, o início do seu ministério. Entendeu ou não? Ou seja, a partir do batismo, iniciaria o ministério de Jesus. Por quê? Porque o batismo de Jesus, ele está dentro de um contexto profético. O batismo de Jesus está dentro da profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs. Está lembrado? Ou seja, a profecia dizia que na metade da semana profética, lá de Daniel 9, de 24 a 27, o Messias, então, seria morto na metade, mas que um pouco antes ele seria ungido. E se você der uma olhada aqui, ó, deixa eu abrir a Bíblia ali e deixar marcado esse texto aqui. Olha só o que está em Atos 10, Atos dos Apóstolos, capítulo número 10. Esse texto é muito importante e por isso que eu vou ler para você. Capítulo 10, versículo 38 de Atos. Atos 10, 38. Fala assim: e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse é o 38. Agora eu vou ler o 37 para você entender o 38. Fala assim: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Então aqui está mostrando que Jesus, quando ele foi batizado, ele foi ungido. Essa unção de Jesus no batismo fazia parte daquele grande gráfico profético de Daniel 8,14 e Daniel 9, de 24 a 27. Então, o batismo de Cristo, ele fazia parte desse contexto todo. Por isso que Jesus falou assim: João, você me batiza porque nos convém cumprir toda a justiça, nos convém cumprir a profecia, nos convém que eu passe por essa experiência. Primeiro, para dar o exemplo, e segundo, para dar início ao ministério de Cristo Jesus aqui na terra. Entendeu? Aqui nós tiramos muitas preciosas lições. Uma delas é que o batismo para nós também não é só para começar uma vida nova, não é só para receber o perdão dos pecados. O batismo também tem mais 2 significados. Primeiro, o batismo é um testemunho público. Quando você aceita Jesus e vai diante da igreja, da congregação e é batizado, você está dando um testemunho. Em outras palavras, o seu batismo está sendo usado por Deus para salvar outras pessoas. E isso, vem o segundo ponto, e isso é o início do seu ministério. Toda pessoa que aceita Jesus e é batizada, ela também tem um ministério. Ela também começa um ministério, porque toda pessoa que aceitou Jesus e que foi salva em Jesus, ela precisa ser um evangelista, precisa ser um ganhador de almas, um pregador, uma pessoa que se torna testemunha de Cristo Jesus. Por isso, o batismo é também, para você e para mim, o início de um ministério. Entendeu? É fácil, está entendendo? É o início de um ministério. Então Jesus foi batizado dessa maneira, por imersão no Rio Jordão, seguindo exatamente os princípios da profecia e da justiça. Agora que você entendeu esse assunto, eu gostaria de voltar para
para Mateus capítulo 3. Eu li até o verso 15, está lembrado? Agora vou ler o verso 16 e o verso 17. Olha o que diz o 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. No batismo de Jesus, aconteceram 3 coisas sobrenaturais. E essas 3 coisas, elas voltam a acontecer quando nós somos batizados nos dias de hoje. Vamos relembrar as 3 coisas. A primeira, os céus se abriram. Segunda, o Espírito Santo desceu sobre ele. Terceira, ouviu-se uma voz nos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando você é batizado, quando você aceita Jesus, aceita as verdades bíblicas, se arrepende e está disposto a ser batizado, atenção, além de você obter o perdão dos seus pecados, além de você testemunhar para outros, além de você começar o seu ministério como um cristão a partir de agora, acontecem 3 coisas sobrenaturais. Você entra no batistério e os céus se abrem para você. O que significa isso? Ter os céus abertos para você. Significa que a partir do batismo não há mais barreiras. Ou seja, a sua comunicação com Deus é direta. Você entra direto na sala do trono da graça. Os céus estão abertos para você de tal maneira que um dia você vai para lá. Segundo, o Espírito de Deus vai descer sobre você. É na hora do batismo que você recebe o Espírito Santo. Amém? Isso é maravilhoso, não é? Existem pessoas por aí que acham que o batismo nas águas acontece em um momento e o batismo com o Espírito Santo acontece em outro momento, porque muitas pessoas associam o batismo com o Espírito Santo como sendo o dom de falar línguas estranhas. Então tem gente que fala assim: não, eu já sou batizado nas águas, mas não sou batizado com o Espírito Santo ainda, porque essa pessoa não fala aquelas línguas estranhas. Esse entendimento está equivocado, totalmente equivocado. Quando a pessoa é batizada nas águas, ela já é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É na hora do batismo das águas que Deus derrama sobre você o Espírito Santo. Entendeu? Assim como o Espírito Santo veio sobre Jesus no dia do batismo, ele vem sobre você também no dia do seu batismo. Entendeu? É maravilhoso, é extraordinário isso. É emocionante saber que você entra para ser batizado e o Espírito Santo desce sobre você naquela hora. Aleluia! Deus seja louvado. E o terceiro acontecimento é que é na hora do batismo que se declara lá no céu que você é um filho querido de Deus, é uma filha amada de Deus. É na hora que você entra no batistério que a voz dos céus diz assim: esse é meu filho amado, essa é minha filha querida, em quem eu tenho prazer. Você viu quanta coisa bonita acontece na hora do batismo? Por isso, Jesus foi batizado para nos dar o exemplo, a fim de que nós possamos seguir os passos dele. A propósito, uma pergunta: você já foi batizado? Agora tem 2 detalhes importantes na minha pergunta. Primeiro, se você foi batizado quando era um bebezinho, uma criança recém-nascida, e o seu batismo foi por aspersão com um pouquinho de água na cabeça, significa dizer que o seu batismo não é bíblico, que o seu batismo não é o mesmo de Jesus. Atenção, o batismo de criança recém-nascida não é bíblico, é uma invenção da igreja romana, não é bíblico. Então, se você foi batizado quando era criancinha recém-nascida, eu convido você a nascer de novo, a ser batizado outra vez. Pode vir com a gente que eu batizo você, os pastores adventistas batizam você. Claro que há uma preparação, há um curso bíblico, há um estudo bíblico que você tem que fazer para você entender a verdade, ter conhecimento e aí então você será batizado. Amém? Vai pensando nisso, hein? Vai pensando. E já toma a tua decisão, hein? Amém? O segundo ponto que eu queria destacar é com relação àquelas pessoas que foram batizadas por imersão. Ou seja, a forma estava correta. Porém, você foi batizado numa igreja evangélica que não aceita os 10 mandamentos. Presta bem atenção no que eu estou lhe dizendo. Atenção, irmã. Atenção, irmão. Presta atenção, estou falando com base na Bíblia. Olha só, se você foi batizado numa igreja evangélica onde não guarda os 10 mandamentos, eu quero que você saiba que você precisa nascer de novo. Eu vou explicar para você por quê. É o seguinte,
O batismo não é morrer para o pecado? É. Vai, me responda então, o que é pecado? Pecado, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com 1 João 3, verso 4, olha só, 1 João 3, verso 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado é transgressão da lei. Ora, se eu sou batizado numa igreja que não aceita os 10 mandamentos, não aceita a lei de Deus e ainda diz que a lei foi abolida, então esta igreja não tem autoridade para me batizar, porque o meu batismo foi por imersão, então a forma está correta, mas o sentido e o significado não. Por quê? Porque a pessoa se batizou e continuou transgredindo os mandamentos de Deus, uma vez que a igreja dela diz que a lei foi abolida. Então veja, se não há lei, não há transgressão. Se não há transgressão, não há pecado. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, você não precisa nem batizar, porque você vai morrer para o pecado. Que pecado? Se o pecado já não existe porque a lei foi abolida. Você percebeu aí a confusão que dá? Então, se você foi batizado numa igreja que não guarda a lei de Deus, os 10 mandamentos, você está sendo convidado agora a nascer de novo, passar pelas águas da maneira correta e seguir o caminho de Jesus de acordo com a palavra de Deus. Amém? Você percebeu que esse é um assunto bastante delicado, mas eu estou falando com todo o amor do meu coração, com toda a sinceridade da minha alma. A minha intenção aqui não é criar oposição com você, mas é estender a mão e lhe ajudar. Entendeu, irmã? Olha bem no meu rosto, olha bem nos meus olhos. Eu estou falando com você uma coisa muito séria e muito importante. Por isso, não fuja, não fique bravo, não fique brava. Apenas siga o que está na Bíblia, só isso. Entendeu? Se você seguir o que está na Bíblia, você vai seguir o caminho certo. E se você for seguir a cabeça dos homens, está perdido. Porque maldito o homem que confia no homem. Você precisa seguir e confiar na palavra de Deus. Amém? Olha só o texto que eu vou te mostrar, presta atenção. Evangelho de São João, no capítulo 3, olha só esse texto aqui. João 3, versículo 3 e 5. Diz assim, só mais uma página para cá, aqui está. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Olha o verso 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esses 2 versos estão dentro da história do encontro noturno entre Jesus e Nicodemos. Lembra? Então, Jesus recebeu Nicodemos naquela noite e Nicodemos queria conversar com Jesus e reservadamente. Nicodemos era um doutor, era um dos principais dos judeus, era um líder religioso. Porém, esse homem estava perdido e ele procura Jesus de noite e Jesus foi claro com ele ao dizer: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Como é que um líder de uma igreja pode nascer de novo? Ou tem que nascer de novo? Nicodemos era como se fosse um pastor, era como se fosse um líder religioso. Nicodemos era um dos principais dos judeus. E em tese, em teoria, ele não precisava nascer de novo. Porém, Jesus foi categórico com ele ao dizer: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E atenção, Nicodemos não tinha vício, não era um adúltero, não era um homem rebelde, era uma pessoa que tinha princípios. No entanto, ele precisava nascer de novo. E se Nicodemos precisava nascer de novo, você também precisa. Eu preciso, todos precisamos. Entendeu ou não? Vem cá. Vamos sentar aqui no meu sofá, que eu quero te mostrar um negócio interessante. Uma ideia e um texto bíblico interessantíssimo. Antes de mostrar o texto bíblico, eu queria que você pensasse comigo o seguinte: mas pode chegar mais perto, está muito longe, pode vir mais perto. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Nicodemos era um homem sincero. Não basta ser sincero. Tem que ser sincero, mas não é suficiente ser sincero. Tem que tomar decisões. A decisão pelo batismo. Entendeu ou não? O batismo da forma certa, na igreja certa, do jeito certo. Entendeu? Eu vou ler para você aqui mais um texto.
O texto que eu vou ler está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22 e no versículo 16. 22, 16. Fala assim: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Entendeu? Esse verso que eu li está dentro do episódio da conversão de Saulo de Tarso, ou do apóstolo Paulo. Quando Ananias o visitou, Ananias foi categórico e disse: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo. Hoje eu lhe faço um convite para você tomar uma decisão, a decisão do batismo. Eu lhe convido a se unir a nós, a ser batizado na Igreja Adventista. Exatamente. Eu quero convidar você para ser membro da Igreja Adventista. Quero convidar você para ser batizado. O que você me diz? Quando você tomar a sua decisão de ser batizado, acontecerá exatamente o que eu mencionei hoje. Os céus irão se abrir, o Espírito Santo vai descer sobre você e uma voz dos céus vai dizer: esse é meu filho amado, essa é minha filha querida, que me dá prazer. Assim como Jesus foi batizado, você pode e deve ser batizado também. E eu quero lhe convidar a passar por essa experiência e a começar uma vida nova com Cristo Jesus. Eu quero convidá-lo também a procurar uma igreja adventista. Aqui aparece na sua tela encontreumaigreja.com.br. Localize uma igreja adventista, vá até lá, fala assim: o pastor Luiz Gonçalves me convidou para me batizar. Eu estou aqui, eu quero ser batizado. E o pastor, os anciãos, as irmãs, os irmãos vão te receber com muito carinho e vão lhe ajudar na preparação para o batismo. Tenho certeza, você vai começar uma vida nova e vai ser muito mais feliz e muito mais abençoado. Aceita o convite? Qual é a sua decisão? Se você quer se batizar, levante a sua mão aí. Agora, levante a sua mão agora e diga: eu quero ser batizado. Eu aceito, pastor. Eu aceito ser batizado. É só levantar a mão. Nós vamos orar por você agora. Vamos orar por você agora e eu peço a você, por favor, que procure uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. A que você quiser. O site aparece aqui. Vai lá, localiza a igreja, vá até lá, seja bem tranquilo, bem sincero, bem verdadeiro, porque nós queremos ajudar você nessa caminhada de fé, nesse passo de fé. Deus está esperando a sua decisão. Nós também aqui estamos esperando. Se talvez você já foi membro da igreja, de alguma igreja, e você se afastou, foi para o mundo, acabou se envolvendo com coisas que não agradam a Deus, está na hora de voltar. Venha, renove sua vida com Deus, nasça de novo, escreva o seu nome no livro da vida e prepare-se para a volta de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo tema de hoje. Obrigado porque Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo e nós queremos seguir os passos de Jesus. Passar pelo batismo e começar um ministério para evangelizar outras pessoas. Aqui está uma pessoa que acaba de decidir, essa mulher, esse homem, esse jovem, e eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Derrama o teu Espírito sobre ela, sobre ele e fortaleça esta decisão. Eu entrego em tuas mãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.